Olá pessoal, vamos agora falar sobre uma grandeza física chamada aceleração. Então, o assunto principal a partir de agora é esta grandeza chamada aceleração, ok? Então, vamos a alguns aspectos importantes a respeito desta grandeza chamada aceleração. Bom, primeiro aspecto importante, que nós não podemos desconsiderar em momento algum. A aceleração é a grandeza vetorial. Ou seja, sempre que nós pensarmos em aceleração, nós devemos nos preocupar com pelo menos três elementos. Ou seja, o seu módulo, que é o seu valor numérico, a direção, está no eixo x, no eixo y, horizontal, vertical, né? E o sentido, para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, né? Pelo menos esses três elementos, além, é claro, da unidade, né? Mas esses aqui são cruciais. Bom, a aceleração, ela é, por definição, a grandeza que mede, ela tem por função, por objetivo, medir, então ela mede a variação da velocidade, mede a variação da velocidade em função do tempo. Velocidade pelo tempo. Da velocidade em função do tempo. Quando a gente fala em função de alguma coisa, é dividido por ele, tá? Em função do tempo. Ótimo. Bom, então qual é o nosso próximo passo? Agora que você já sabe que a aceleração é a grandeza que mede a variação da velocidade pelo tempo, indica essas variações de velocidade, então nós vamos escrever isto matematicamente. A aceleração é a grandeza que mede, ou seja, ela é igual, a variação é sempre delta, né? Variação da velocidade dividido pelo tempo, em função do tempo. Aí está a equação da grandeza aceleração. Essa é a equação dela. Ok? Então, ela mede a variação da velocidade pelo tempo. Bom, dito isso, nós faremos primeiro uma análise simples da aceleração. Ok? Simples até por aí, porque depois complica um pouquinho mais. Mas a nossa análise inicial da aceleração é quanto à sua unidade. Então, nós sabemos, por exemplo, que a velocidade ela tem como unidade no sistema internacional metros a cada segundo. Nós chamamos isso aqui de uma coisa só, ok? Metro por segundo. E que o tempo tem como unidade no sistema internacional os segundos. Bom, isto gera a unidade de aceleração metro por segundo quadrado. Como é muito difícil entender metro por segundo quadrado, nós trabalhamos com metro por segundo. Então vamos a um exemplo, tá? Vamos a um pequeno exemplo. Nós temos um carro sobre uma pista horizontal, retilínea, e este carrinho ele desloca-se nesta pista retilínea, inicialmente com velocidade, observe, com a velocidade inicial de 3 metros por segundo. E, em determinado instante, ele passa a acelerar, ele passa a ter uma aceleração de 2 metros por segundos quadrados. Bom, o que significa isto? Se a aceleração
ela é de 2 metros por segundos quadrados, aplique o raciocínio inverso e diga que ela é de 2 metros por segundo a cada segundo. Bom, então, o que está escrito aqui? Que a cada intervalo de tempo de 1 segundo, de 1 em 1 segundo, a velocidade aumenta 2 unidades. Portanto, se a velocidade desse automóvel no instante zero é 3, isso significa que 1 segundo depois, quando este automóvel estiver passando por aqui, a velocidade aumentou 2 unidades e 3 mais 2 passa agora então a ser 5. 5 metros por segundo. No instante zero ela foi 3, 1 segundo depois ela é 5. E se nós observarmos ainda mais 1 segundo depois, no instante 2 segundos, e esta velocidade deve ter aumentado 2 de novo. E, portanto, ela passa a ser 7 metros por segundo. E assim por diante. Então, conhecendo a velocidade inicial V0, 3 metros por segundo, nós conhecemos todas as demais. V1, V2, V3, V4. A cada instante, nós conhecemos todas elas, né? Se aumenta de 2 em 2, então de 3 foi para 5, de 5 foi para 7 metros por segundo, de 7 foi para 9 metros por segundo, e de 9 foi para 11 metros por segundo. E em qualquer instante, nós podemos conhecer a velocidade deste automóvel. Entendido? Bom, se isto está entendido, então o próximo passo é extremamente importante. Ok? O próximo passo vai decidir o nosso estudo de movimentos acelerados. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui um exemplo no qual eu possuo um automóvel com aceleração constante. Aceleração constante. Sempre que a aceleração for constante, o movimento recebe um nome. Ele passa a se chamar movimento retilíneo uniformemente variado. Ou movimento retilíneo uniformemente acelerado também pode ser, tá? Mas ele passa a ser o MRUV. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, por que esta primeira análise aqui é importante para nós? Observe. Sempre que a aceleração for constante, e somente quando a aceleração for constante, ok? Então, somente quando a aceleração for constante, isto é importante, somente quando a aceleração for constante. Portanto, somente quando tivermos um MRUV, nós podemos observar o comportamento da velocidade, dado o nosso exemplo, como sendo 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, 13, 15, 17, 19, que é o que o pessoal lá da matemática nos ensina como sendo uma progressão aritmética. E as progressões aritméticas, elas permitem que a gente calcule o termo médio delas. Como é que nós calculamos o termo médio? Por termo inicial mais termo final dividido por 2. Então, só num teste, 3 mais 11 dividido por 2 é 14 dividido por 2, 7. Dá realmente o termo médio, equidistante aos dois elementos. Bom, os nossos termos não são termos quaisquer, são velocidades. Então, como é que nós calculamos a velocidade? A velocidade média
quando estivermos falando de um movimento com aceleração constante, ok? Mas somente quando a aceleração for constante. Bom, aí nós temos a velocidade média calculada por velocidade inicial, termo inicial, mais velocidade final, que é a velocidade num instante qualquer, T1, T2, T3, T4, né? Então, a velocidade num instante qualquer, dividido por 2. V1 mais V2 sobre 2. Então, neste caso, nós podemos utilizar esta equação. Por quê? Porque a aceleração é constante. Então, tome muito cuidado, anote no seu resumo que esta equação, inicial mais final sobre 2, é o cálculo da velocidade média, se e somente se a aceleração é constante. Se ela é constante, eu posso utilizar. Combinado? Muitíssimo obrigado pela sua atenção. No próximo vídeo, nós seguimos no movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele que ocorre com aceleração constante. Até o próximo.